Bom, pessoal, essa nosso primeiro encontro aqui, vamos responder algumas questões, algumas perguntas sobre os ouvintes, né? A gente tem um programa de rádio todo sábado, através da Rádio Canaã, aqui em Fortaleza, que passa para todo o interior do Ceará, através da rede Sons Unsat, na 104,3 FM, às 7h30 da manhã, e respondemos a todas as perguntas que os ouvintes nos mandam, através de e-mails também, através de próprio telefonema e através de SMS. Né? Em uma dessas perguntas, a pessoa quer saber quais as provas que a pessoa deve apresentar quando está requerendo um benefício e que precisa comprovar a união estável. Né? A gente sabe que a união estável no Código Civil ele está caracterizado como uma união duradoura, uma união pública, notória, né? Que contínua entre um homem e uma mulher. E agora com a decisão do STF dizendo que as relações homossexuais com homem, mulher com mulher, podem também ser consideradas como união estável. Então, o INSS ele reconhece a união estável dessa forma, através da IN 45, Decreto 3048 e a Lei 8.213. São a legislação previdenciária que faz com que se conceda os benefícios. Né? E o companheiro, né, a companheira que quer se habilitar numa pensão por morte ou no auxílio reclusão, ela deverá apresentar pelo menos 3 provas materiais de que ele tem essa união estável. A gente sabe que na lei de união estável, a lei não se diz como que se prova a união estável. Né? Na legislação brasileira não tem uma regra definitiva de como se comprovar essa união estável. Inclusive para efeito de imposto de renda, que também pode se colocar o companheiro ou companheira como dependente do imposto de renda, e lá na regra do imposto de renda você precisa apresentar uma prova de que você convive há 5 anos com seu companheiro ou com sua companheira. No INSS não tem esse lapso temporal. Basta que você apresente 3 provas materiais de que tem uma relação contínua, duradoura e pública com o seu companheiro ou com sua companheira. E essas 3 provas estão elencadas no artigo 22 do Decreto 3048, no parágrafo 3º. O que são 3 provas materiais? Pode ser o mesmo endereço, você pode ter uma CAGES no nome de um, a COELS no nome do outro. Você pode ter uma conta conjunta com seu companheiro. Você pode ter ele ou ela como dependente no imposto de renda, ou como dependente no plano de saúde, no plano funerário. Né? Você pode ter uma procuração pública que você tenha dado para ele, tenha dito que ele era seu companheiro ou sua companheira. É, a mulher ou o homem, ele pode ter se registrado no hospital, por exemplo, se o companheiro faleceu e foi internado no hospital, quem assinou a lista de presença, de visitas, que foi ela como companheira, ela tá lá o nome dela escrito, companheira, né? Ou muitas vezes a pessoa bota até cônjuge, escreve cônjuge, mas na verdade não é o cônjuge, é o companheiro, mas como já é uma coisa contínua, já é uma relação pública, as pessoas já chamam de esposa, de cônjuge. Então lá na ficha da recepção do hospital tá lá o nome da pessoa dizendo que ela é companheira ou cônjuge. Né? Na ficha de empregados que a pessoa registrou-se na empresa, pode ter botado o nome dela como dependente, como companheira. Então, todas essas provas valem para ser apresentado no INSS a partir do momento que ocorre o fato gerador, que pode ser a morte ou o auxílio reclusão, que no caso aí é uma prisão, e ela se habilitar no benefício como companheira e precisa apresentar essas 3 provas. A gente tem dito bastante após essa determinação da Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união homoafetiva como uma relação de família, né, reconhecendo os homossexuais, homoafetivos, como uma relação de união estável. Da partir daí eles começaram a se registrar nos cartórios como uma união estável. E muitas vezes, muitas pessoas acham que só basta ter essa comprovação da união estável, desse registro no cartório, e acham que já está coberto pela Previdência, coberta a sua condição de dependente, a sua condição de companheiro. E na verdade não estão. Quem se registra em cartório como uma relação de união estável, não precisa ser um casal homoafetivo, né? O casal heterossexual também, se ele fizer esse registro em cartório, ele só vai valer como uma dessas 3 provas. Então, como o INSS exige 3 provas materiais,
o registro em cartório da união estável, ela somente vale como uma prova. Então isso fica um alerta para que as pessoas que já têm esse cadastro, já têm esse registro de união estável no cartório, não achar que basta esse registro para que, no caso, um infortúnio qualquer que venha a acontecer um óbito do seu companheiro, você acha que já está protegido e já pode pedir a pensão por morte porque já fez essa declaração no cartório. Se a pessoa, depois dessa declaração em cartório, transformar essa declaração da união estável em casamento, quer dizer, for no registro de civil e se registrar e fazer um casamento civil, aí sim, a própria certidão de casamento civil já vale como prova da dependência econômica, ela é presumida. Isso não precisa mais ter mais 3 provas, basta a certidão de casamento. Então, no caso do homoafetivo, se eles tiverem uma certidão de casamento onde os dois casaram-se realmente, fizeram um registro no cartório de casamento, aí eles estão já garantidos como dependentes da Previdência. Isso acontece também com o casal heterossexual, da mesma maneira. Mas se eles só fizerem esse registro no cartório, esse registro de cartório de união estável só serve como uma prova para que juntamente com outras provas materiais, possam comprovar com 3 provas materiais, de acordo com o decreto 3048, e se habilitar como companheiro na Previdência Social. Então é essa dica que a gente está querendo dizer hoje aqui. Um abraço e até o próximo encontro.